Quando tudo vai bem, a gente fica cheio de alegria. E quando as coisas não vão como a gente esperava, a gente é tentado a passar por um tempo de tristezas e permitir que uma tristeza venha sobre os nossos corações. Mas Deus te colocou aqui nesse encontro celestial para dizer que Ele quer trazer a firmeza e Ele quer trazer algo real para você. A verdadeira alegria é quando nos altos e baixos da vida você se mantém firme no seu relacionamento com Jesus. E quando isso acontece, você tem a convicção, a confiança, a segurança, a palavra é segurança, segurança de que em todas as situações Ele tem cuidado de você e você não sai da terra antes de cumprir o que Deus tem já designado para a sua vida e para a sua história. Deus já começou a falar aqui comigo, me mostrou aqui agora uma palavra, família, e Deus me mostrava uma casa. Então eu creio que essa palavra aqui é o que está faltando para a segurança da sua casa. Segurança da sua casa. Qual é a segurança da sua casa? É você começar aí, despertar todo mundo. E não vai ser, muitas vezes até com palavras, mas vai ser através de oração, de sabedoria. E no momento certo, Deus também coloca as palavras certas. Mas Deus está usando você aí para despertar a paixão por Jesus, valorizar a presença de Jesus, a palavra dele, valorizar a vontade de Deus, porque Deus quer abençoar espiritualmente a sua casa. Deus quer abençoar emocionalmente aqueles aí da sua casa. Deus quer abençoar a sua vida de uma maneira toda especial. Mas Ele não quer que você fique tão deslumbrado com os momentos bons e também não para baixo, triste nos momentos ruins, achando que Deus não está com você. Na verdade, Ele está te levando para um lugar de maturidade. Esse lugar de maturidade é a cada vez mais andar na dependência dEle. Isso vai vir como? Com revelação, com graça de Deus. Como essa revelação? Quando a gente acha que já entrou num nível mais profundo de dependência, a gente até pode ter entrado mesmo, mas Deus sempre vem com algo a mais. Então, nos altos e nos baixos, nós vamos permanecer na presença de Jesus. Esse é um lugar de segurança, porque não é nem sábio a gente querer só Jesus para as coisas aqui dessa terra. Na verdade, Ele faz isso já por consequência. Ele tem cuidado de nós e Ele se compromete com isso, com as nossas vidas. Mas nos altos e baixos, vamos permanecer na presença de Jesus. Daqui a pouco nós vamos orar. Eu creio que Deus tem uma coisa especial para essa oração aqui. Uma coisa que eu estava destacando aqui é que o Senhor, Ele está sempre nos ajudando. Quando nós permanecemos em Jesus, Ele nos ajuda a enfrentar qualquer adversidade. Nem a depressão vai te afundar e nem também a prosperidade. Mas Deus te dá sabedoria, equilíbrio para lidar com grande prosperidade. Então a alegria da nossa vida é viver equilibrado. Quando tem um tempo de grande prosperidade, por exemplo, na vida financeira, ou quando você tem uma prosperidade na sua saúde, ficou curado, não é verdade? Recebeu a sua cura. Agora, quem é você quando recebe algo de Deus, recebe a sua cura? Você vai usar a sua saúde para andar na vontade de Deus, a saúde que Deus restabeleceu para você? Ou você vai usar a sua vida, aquilo que Deus tem te dado, para viver de uma maneira que não agrada a Ele, de uma maneira que nem se importa com a vontade dEle? O que Deus quer para todo ser humano é que ele reconheça que depende de Deus. Até pessoas que não reconhecem, Deus tem manifestado misericórdia. Mas aqueles que reconhecem, o Senhor sempre tem um algo a mais. E que nem sempre vai se manifestar totalmente aqui nessa vida. Mas Deus também faz nessa vida. Esse é o discernimento espiritual. Você está entendendo? Então, nos altos e nos baixos, quem é você diante de Deus? A partir de hoje, Ele tem te ajudado. A partir de hoje, Ele está falando, começa aí despertar a sua casa. Como? Através da oração, do jejum, da meditação na palavra. E em tudo procura saber qual é a vontade do Senhor. Olha o que diz aqui em João capítulo 15, versículo 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês
e a alegria de vocês seja completa. Olha o que Jesus está falando. Ele estava falando sobre permanecer nele, as palavras dele na nossa boca. Quando nós permanecemos em Jesus, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Ele está falando, quando vocês permanecem em mim, as minhas palavras permanecem em vocês, o que vocês dizem agora tem um grande poder de trazer acontecimento. Meu Deus do céu. Tem pessoas aqui, que têm orado já há muito tempo. Não é de hoje que você tem orado. Você tem orado pela sua casa, você tem orado pela sua família, você tem orado para Deus entrar com uma intervenção aí, em situações aí da sua vida, sabe? E Deus tem se agradado. Por quê? Porque você tem priorizado a vontade de Deus. Você tem andado com fidelidade diante de Deus. Quando as coisas ruins aconteceram, você continuou com o Senhor. Estava difícil caminhar, você continuou caminhando. Quando as coisas ficaram boas também, você teve a sabedoria, o equilíbrio do céu para lidar com as coisas da terra. E Deus está falando, Ele tem se alegrado com o seu coração. Vai ter, não porque a gente procura isso, mas vai ter um tempo de honra aqui na vida de alguém. Deus tem me mostrado uma visão eu interpretei como muitas respostas de oração. Muitas respostas de oração. Mas Ele está querendo o quê? Te colocar em lugar de segurança. Então Deus estava enfatizando para mim, fala sobre contentamento. Fala sobre priorizar a minha presença. Porque na verdade, até as coisas aqui desse mundo, a saúde um dia vai passar, né? Quando a gente voltar com Jesus, você não vai mais querer ficar aqui nessa terra. Se você ficar curado aqui, você vai ficar curado 70. Eu vou profetizar. Você com 100 anos de idade, deu o seu tempo, se Jesus não voltar. Você não quer mais ficar na terra. Então, quando você é curado, você vai viver a nossa passagem aqui na terra muito breve. Você está entendendo? O que Deus fala com você hoje? Sabe, as coisas boas que Ele te dá aqui não deve tirar o seu foco do que realmente importa. O que realmente importa na sua vida é a presença de Jesus. E as outras coisas Ele vai te direcionando. O interessante é que às vezes você vai dormir, Ele te dá um sonho. O interessante é que você está orando, Ele te dá uma revelação, uma direção de algo que você deve fazer, que vai te suprir de uma maneira sobrenatural. Nosso Deus é um Deus da abundância. Nosso Deus é um Deus da bênção. Mas você não deve colocar o carro na frente dos bois. A bênção no lugar da bênção, né? O que eu estou querendo dizer? Jesus, Ele quer sempre ser o primeiro na sua vida. Você está entendendo? Jesus, Ele quer sempre que você, nos altos e nos baixos, mantenha o seu relacionamento com Ele. E esse é um relacionamento do quê? De obediência. Eu já não chamo vocês mais de servos, mas chamo de amigos. Porque vocês agora estão interagindo. Eu tenho compartilhado com vocês a minha missão. Eu tenho falado com vocês de coisas, de propósito para que eu fui enviado aqui sobre essa terra. Vamos ler aqui em João, capítulo 15, no versículo... Eu vou ler a partir do versículo 7, que está dizendo assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Eu creio que o Senhor está nos levando para um lugar aqui de segurança. Por quê? Vai ter gente aqui, tem gente que já está sendo curado, tem gente que já está recebendo milagres financeiros, e eu confesso que eu comecei a ficar um pouco preocupado com a minha missão aqui. Por quê? Porque como você vai lidar com o tempo da bênção? Como você vai lidar com o tempo da vitória? Você vai permanecer em Jesus, se importando com a vontade de Deus? Ou você vai virar as costas para Jesus, não se importar mais com a vontade de Deus? Então, Deus está enfatizando aqui isso muito para mim. Eu já tenho falado sobre isso, mas eu quis tirar essa oração em especial para falar: nos altos e nos baixos, permaneça em Jesus. Nos altos e nos baixos, permaneça no seu relacionamento com Jesus. Em um tempo difícil, permaneça em Jesus. Eu falei com vocês aqui, Deus me deu uma revelação lá em Salmo esses tempos, né?
Eu estava correndo numa mata, subia numa rocha, né? E ficava firme, seguro naquela rocha, cumprindo a missão de Deus. Uma hora eu posso falar novamente. Então é isso, sabe? Quando às vezes tem um tempo difícil, você continua no relacionamento com Jesus. Aquele tempo difícil é como se ele pegasse você e colocasse bem perto do coração dele, como se fosse você uma flecha, ele o arqueiro, e ele fala, agora você está bem perto de mim. Você começa a ter várias experiências sobrenaturais com o Senhor, várias coisas. Deus começa a tratar você porque está naquele tempo de prova, aquele tempo difícil, aquele tempo de luta, de vale, de deserto. O sangue de Jesus tem poder. Aí depois o que acontece? Aí Deus pega e fala, agora eu vou lançar. A hora que Deus lança, ele já pôs dentro de você tudo que você precisa. Aí você não pode esquecer do Senhor. Você não pode esquecer daquele que liberou a unção, daquele que liberou a prosperidade, daquele que liberou a cura, daquele que fez, daquele que faz, daquele que é Deus forte o suficiente para cumprir promessa, daquele que cumpriu a promessa. Não esquece daquele que fez. Não esquece daquele que fez no tempo bom. Aí o que ele está falando? Então eu tenho uma sabedoria para administrar o que eu vou fazer. Para administrar a unção que está na sua vida. Para administrar os dons que eu tenho te confiado, para administrar a riqueza que eu vou pôr na sua mão. E essa riqueza se manifesta de várias formas, dons espirituais. Essa riqueza se manifesta através também de prosperidade financeira, também. Deus é um Deus que cuida de nós. Deus é um Deus que prospera. Várias vezes que eu não queria mais lidar com esse assunto, ou que eu queria ver, Senhor, será que eu estou tendo entendimento correto? Eu começava a meditar nas Escrituras e Deus me revelava que Deus cuida, que Deus prospera. Já há alguns anos isso. Obrigado, Jesus. E a cada vez que eu falo, Senhor, eu quero ajustar essa mensagem, quando eu vou me debruçar para meditar na palavra, Deus começa a trazer novamente. A última vez que eu tive a confirmação, a hora que eu abri a Bíblia, né? Nem sempre é assim, mas muitas vezes é assim. Obrigado, Senhor. Quando eu abri a Bíblia, estava escrito assim, o Senhor tem grande prazer na prosperidade do seu servo. Está lá em Salmo, né? Está lá pelo 30 e pouco. 35, 37. E você pode até verificar e colocar aí. Vou verificar aqui agora. Então Deus tem grande prazer. Não é um pequeno prazer. Mas Ele tem um grande prazer na prosperidade dos seus servos. Mas você pode ver que, por exemplo, Davi, ele era um homem de relacionamento. Davi é aquele que valorizava a presença de Deus, valorizava a vontade de Deus. E Davi teve palavras proféticas que se cumpriram no Novo Testamento. Deus tem grande prazer na prosperidade do seu servo. Então, o problema não é a prosperidade. Você está entendendo? O problema não é a unção. O problema não é coisa grande. Olha lá, é Salmo 35 mesmo. O problema não é a coisa grande que Deus vai fazer. O problema é, permita que o Espírito Santo transforme o seu coração. A questão da prosperidade financeira, eu vou falar. Como cura isso? Dá uma oferta maior do que aquela que você está acostumado a dar. Se comprometa a ser um dizimista. Você vai curar esse espírito de avareza, de pobreza, de miséria, sei lá. Qualquer coisa que tenha do problema com finanças, de depender de Deus para finanças, o que vai curar? Dá uma oferta para a igreja que você faz parte. Dá uma oferta generosa para alguém que Deus te direcionar. Não é nem Silvio Santos não fala mais, mas olha só, quem quer dinheiro? Ele não faz isso não, ele só faz lá no programa. Isso é uma de 50, 100. Né? Não é isso não, mas Deus fala na terra. E Deus pode te direcionar alguém. Opa, Deus me revelou. Eu nem sabia que aquela pessoa está passando dificuldade, mas Deus revelou para mim. Deus pôs no meu coração de eu dar uma oferta para você. Então, quanto mais as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração, está escrito. Então, o problema não é a prosperidade, é a forma que você vai administrar essa prosperidade. Como que deve ser? Se Deus está aumentando as suas riquezas, sua prosperidade financeira, então você vai ter que se comprometer a ter um maior relacionamento ainda com Deus. Por quê? Essa área é uma área bem desafiante. Jesus falou mais de dinheiro do que de salvação. Por quê? Ele sabe que o Mamon, o Deus do dinheiro, ele quer ofuscar o propósito da prosperidade financeira. Ele quer que as pessoas tomem decisão a partir do dinheiro.
mas não a partir da vontade de Deus. Você está ouvindo? Agora, Deus também dá uma sabedoria para você administrar as riquezas de uma maneira dele. E na verdade, quando você segue uma direção de Deus, você está o quê? Plantando sementes. E Deus dá semente ao que semeia e pão para o que come. Então não coloque o seu coração nessas coisas, mas Deus vai prosperar alguém aqui. Ó, Deus está me dando palavras aí de prosperidade. E eu falei, Senhor, tem de misericórdia. E aí Deus estava me apontando sobre contentamento, sobre essa palavra aqui de João 15, que, sabe, permanecer em Jesus. E quando você permanece nele, a palavra dele na sua boca, ele santifica os desejos do seu coração e ele te diz, ó, tudo que você disser vai acontecer. E Jesus falou, a mesma alegria que está em mim, eu vou pôr em vocês. Agora, a alegria que estava em Jesus, o ministério de Jesus foi provido em toda a necessidade. Jesus tinha até alguém que administrava as finanças, né? Não vou entrar nesse mérito agora, mas Jesus tinha até alguém, então tinha uma administração, vamos dizer, de provisão, de finanças. Só que ele falou, em outras palavras, que Jesus está falando com você, a alegria de Jesus não era por ter a provisão. A alegria que estava nele era cumprir o propósito do Pai. Na verdade, Deus estava em Cristo. Quando eu digo aqui propósito do Pai, é 3 manifestações de um único Deus. Quem é Jesus? Ele é a imagem visível do Deus invisível. Então, Jesus, ali como Deus, 100% homem, aí ele falou, ó, a minha alegria é cumprir o propósito do meu Pai. Em outras palavras. E eu quero que essa alegria, eu estou começando a sentir Deus aqui nessa oração. E eu quero que a alegria de vocês seja essa mesma alegria, de cumprir o propósito do meu Pai. E propósito só pode ser espiritual. Propósito vem de Deus e é devolvido para Deus em forma de adoração. Quando você obedece, quando você obedece à vontade de Deus, você está louvando ao nome dele com a sua obediência. Você está ouvindo? Lá no começo do capítulo 15 diz, vocês já estão santificados pela minha palavra que tenho pregado. A cada palavra de Jesus que você ouve, a cada palavra de Deus que você ouve, você está sendo santificado, aperfeiçoado. Toda treva, todo mal, todo impedimento vai saindo da sua vida. Você vai cada dia sendo limpo pela palavra. E na verdade vocês já estão limpos pela minha palavra, porque a sua alma está sendo transformada. Você não pensa mais do jeito do mundo, você não sente mais do jeito do mundo, você não deseja mais do jeito do mundo, mas Deus começa a santificar os desejos do seu coração. Aí ele fala, então você está permanecendo em mim, as minhas palavras na sua boca, as minhas palavras estão intrínsecas. Meu Deus do céu, vou ter que ter uma revelação para interpretar. Minhas palavras estão tão dentro de você, que você se tornou um com a palavra. A cada dia você vem se tornando um com a palavra. No espírito já se pode se tornar um. A alma, né, está sendo transformada. O corpo só vai ser glorificado no dia de Jesus, mas nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. A cada dia ele vai te transformando. A cada dia ele vai te transformando. Vai ser perfeito agora? Não. Só no retorno de Jesus, mas a cada dia ele vai te transformando. Aí o que vai acontecer? Quando você fala, quando você deseja, você não deseja mais a sua vontade. Você deseja a vontade de Deus. Aí o que ele faz? Então agora eu estou colocando as minhas palavras na sua boca. Tudo que você fala acontece. O problema é que muitas pessoas hoje não têm mais a vida de oração, não se importam mais com a palavra de Deus. Aí o que acontece? Começa a querer ter um sucesso da forma do mundo. E não é isso que Deus tem para você. O sucesso aos olhos de Deus é para aqueles que valorizam a vontade de Deus e a presença de Deus. Esse relacionamento com Deus. Porque, deixa eu falar aqui de dinheiro. O dinheiro de uma hora para outra faz assim, zup, para baixo. Ou ele faz assim, zup, para cima. Uma época eu estudei sobre finanças, né, aos olhos do mundo, mas joguei tudo fora. Alguma coisa ou outra boa, também procuro, se for ver bem, já joguei tudo fora. Né? Serviu de aprendizado. Porque as finanças do mundo estão baseadas em coisas não boas, sabe? Coisas não boas. Tem que ter sabedoria de falar, né? Olha lá. Na falta. Achei uma palavra boa para substituir. Na falta. Está baseada na falta. E as coisas de Deus estão baseadas o quê?
no que Deus tem, na abundância de Deus, e que não está necessariamente baseada em como a terra vê o money, entendeu? Então Deus é bom, Deus é pai, não é padrasto, para você rir aí e se alegrar na presença de Jesus. Salmo 35, versículo 27 diz: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor será engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Deus tem grande prazer na prosperidade do seu servo. Você vê? João capítulo 15, que nós vimos lendo aqui, disse: tenho-lhes dito essas palavras, essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que o Senhor nos ajude a amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Assim como Ele nos amou. Então, uma palavra é reciprocidade. A palavra reciprocidade, ela quer dizer, eu vou tratar como eu quero. Eu vou tratar como eu quero ser tratado. Agora, Jesus está falando no nível mais profundo. Isso aí já é bom, mas às vezes não vai funcionar. Porque se você for tratar como é tratado, vai ter que revidar. Agora, o que Deus fala? É um nível mais profundo. Trata como eu tratei vocês. Eu vou falar que não é fácil, não. Mas Jesus, ele nos tratou de uma maneira que talvez a gente não estaria podendo, agir assim se não fosse a graça dele. Porque ele entregou a sua própria vida pelos seus amigos. Olha lá, ninguém tem amor maior do que esse. Alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Em outras palavras aqui, o que é dar a sua própria vida? É você abrir mão dos seus próprios pensamentos. E você pegar os pensamentos de Deus. Abrir mão das suas próprias vontades e viver a vontade de Deus. Você está ouvindo? E ele continua dizendo: vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei. Designo é propósito. Designei para que vão e deem muito fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo diz que aquele que ama ao seu próximo cumpriu toda a lei, Olha que ousadia. É isso? Deus é bom? Deus é poderoso? Vamos orar? Aquele que ama cumpriu a lei. Você pode dizer amém? Deus está fazendo uma coisa grande aqui na vida de alguém. Deus está falando, Deus está trazendo entendimento. Deus está operando, porque Ele é Deus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Gálatas 3:10. Porque todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos na lei. Portanto, é evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Quando nós andamos em amor, nós cumprimos a lei. Isso significa o quê? Não achei bem aqui o versículo que eu queria com você, mas eu fiz a citação. Mas isso significa o quê? Que Deus, Ele nos deu um exemplo bem claro. Isso é bem simples, apesar de ser poderoso. Que quando nós andamos em amor, significa que nós renunciamos à nossa vontade para viver a vontade de Deus, porque nós reconhecemos que a vontade dele é o melhor para nós. Eu queria achar uma outra palavra, mas é o melhor para nós. Quando nós andamos na vontade de Deus, renunciamos à nossa vontade, sabe?
a princípio parece ruim, e vai ser ruim mesmo para a nossa carne, vai ser ruim mesmo para o nosso próprio desejo, para o nosso próprio pensamento, para o nosso próprio sentimento, mas vai ser bom dentro do plano de Deus para a nossa vida. Porque quando alguém se rende, deixa eu contar um segredo para quem chegou aqui até o final. Quando você se rende totalmente, coisas extraordinárias acontecem. Está chegando o tempo da cura, está chegando o tempo da unção, está chegando o tempo dos dons, está chegando o tempo da prosperidade. E Deus está falando, não se entristeça, manda essa depressão embora. Se está ruim, quer vir depressão, né? Essa depressão está indo embora agora. Assim diz o Senhor, estou tirando depressão da vida de alguém que está aqui. Tem alguém que está sendo livre agora. Deus está tirando aí, Deus está trabalhando também aqueles que estavam passando por ansiedade. Deus está tocando agora nas substâncias químicas do seu cérebro. Eu dou uma ordem que agora as substâncias voltem a produzir perfeitamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Eu vi alguém aqui que já não é de hoje. Na verdade, eu tenho a impressão que é desde criança, porque eu tinha uma visão aqui de uma criança. E eu falei, pai, é uma criança que está assistindo? E Deus falou, não. Desde criança, eu ouvi desde criança. Desde criança você tem enfrentado situações aí que trouxeram uma depressão. E essa depressão ela veio só evoluindo. E agora na vida adulta está te prejudicando. Estava. Deus está liberando uma alegria, esse tipo de alegria de Deus, que em momentos difíceis ou em momentos bons, a sua alegria, o seu contentamento está no Senhor. Você pode dizer amém? Aquele que anda em amor cumpriu a lei de Cristo. E Deus está falando, é um tempo aí de andar em amor. Ele está te dando sabedoria. No momento certo, não precisa apavorar. No momento certo, Deus vai abrir a oportunidade certa. Porque às vezes a gente quer fazer a coisa certa na hora errada. Não é verdade? Mas Deus já está preparando o terreno. Olha aí. E Deus vai te pôr de frente com uma situação, com a pessoa certa que você precisa. E Deus, está curando você aí dessa tristeza, dessa angústia, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor libere agora da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia sobre essa vida, sobre cada vida aqui. Entra dentro dessa casa, dentro desse comércio, dentro dessa loja, dessa empresa. Entra dentro desse carro agora, Pai. Tira toda a treva, quebra agora toda a maldição e abençoa, Pai, esse lugar. Abençoa a mente, o coração, não deixa se perder com as bênçãos, não deixa, Pai, se entristecer com os altos e baixos, porque para nós estamos sempre por graça do Senhor em lugar alto. Esse lugar alto é permanecendo, Senhor, na sua presença. A sua presença é tudo para nós. Pai, não nos deixa, Pai, ter a nossa visão ofuscada, nos perder com as grandes bênçãos, com a cura, com o extraordinário do Senhor, mas nos mantenha sempre nesse lugar de segurança. Esse lugar de segurança é na sua presença. Esse lugar de segurança é na sua presença, na sua perfeita vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria de administrar cada bênção que o Senhor põe na nossa vida. Administrar nossa saúde, nos ajuda a ter uma boa alimentação, nos ajuda a usar a nossa força, Pai, para coisas que te glorificam. Nos ajuda a administrar também com sabedoria do céu uma grande prosperidade na terra. Glorifica o seu nome na nossa vida, porque o Senhor tem prazer quando nós vamos e damos muito fruto. Nos ajuda a ser ganhadores de almas, que pessoas comecem a te amar através das nossas vidas, através da graça, através do favor, através do dom que está do Senhor, que está sobre nós. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos liberado tão preciosas promessas. E na sua presença nós estamos aqui para cumprir a missão, o propósito do Senhor na nossa vida. Nós estamos aqui para cumprir o propósito do Pai. Você está ouvindo? E nós estamos aqui a cada dia dependendo dEle. E nós vamos viver coisa grande e não é coisa pequena na terra dos viventes. Você pode dizer amém? Para que o nome de Jesus seja glorificado. Gente, olha aqui que está na minha mão. Olha aqui, já está cheio do azeite,
Santo é o nome de Jesus. Eu vou responder vocês que estavam com dificuldade para pegar o livro, você que mandou e-mail e você também que pegou lá pelo WhatsApp. Mas está bem simples, gente. Às vezes pode ser que dê algum problema, né? Até pode. Então, tudo bem. Você pode mandar sua mensagem e a gente vai te ajudar. Se você tiver com dificuldade, aí a gente pode... Só que você tem que enviar seu endereço certinho, seus dados, porque senão a gente não consegue enviar pelo correio. Agora eles estão pedindo uns dados a mais lá. E o que aconteceu? A gente vai enviar agora nós mesmos. Minha esposa e eu estamos enviando agora nós mesmos. Vamos enviar direto aí para vocês. Não vai mais ser como estava sendo antes. Para ser mais rápido. E a gente vai fazer com todo carinho para você. Vamos fazer um envelope, uma embalagem bem especial para você que vai participar da nossa missão pegando o nosso primeiro livro. Tá bom? Nosso primeiro livro físico aqui, ó. Deus tinha me dado graça de escrever algumas coisas, mas agora fiz um livro. Ele é um livro, um livro muito especial. Deus confirmou para a gente lançar esse livro. E ele está fazendo parte aqui da nossa missão. Tá ao contrário? Ajustando o foco e vencendo gigantes. Acho que é por causa da câmera. Ajustando o foco e vencendo gigantes. Vencendo o que te impede de viver tudo que Deus tem para você. Você abrindo ele aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Vai falar o amor de Deus por você. Olha lá. O amor de Deus por você, o verdadeiro arrependimento, consciência da eternidade. Tá muito especial. Tá muito especial. O que você vai fazer? prdanieljunior.com.br. Você vai pegar o nosso livro lá, tá? Você vai comprar e vai participar aqui da nossa missão, tá? Nós estamos ajustando o horário. Nosso horário agora vai ser, horário fixo, 7h30 da manhã, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Aí no De Repente de Deus, nós vamos entrar com a live de ensino, né? Mas vai ser anunciado aqui antes. Deus vai anunciar. E aí, a gente também tem, live do sobrenatural, live profética. Atento, hein? Nosso próximo encontro é live profética. Deus vai fazer coisa grande e não é coisa pequena. Olha lá. E também tem a vigília. A gente teve a vigília esses dias, já ficou gravado. Pega lá a vigília. Deus fez coisa extraordinária, libertação, cura. Coisa extraordinária. Me surpreendeu. Deus surpreende. Tinha gente vendo a live, você precisa ver o que Deus fez. Tinha gente que até, coisa ruim, botou para fora, entende? Botou para fora tudo, coisa ruim, ficou livre, tá aí glorificando, tá exaltando o nome de Jesus. Então pega o livro lá agora, já vai lá agora no site. Se você tiver dificuldade, tem o link aqui do grupo na descrição. Tem o grupo aqui, nosso grupo na descrição. E agora também tem um número no WhatsApp, um novo número no WhatsApp. Olha aqui, nosso novo número no WhatsApp, eu vou passar aqui para você. Pega o seu livro já hoje. Já pega o seu livro hoje. Deus tem coisa especial para fazer. Ele está te chamando aí para participar. Aqui, 99588-3146. 99588-3146. Olha lá, vamos falar comigo? 99588-3146. E é o 19. O código é o 19, tá bom? 19 99588-3146. Se você tiver com dificuldade, você pode também mandar nesse WhatsApp. Também tem o grupo aqui, que é um outro número de WhatsApp também. E prdanieljunior.com.br. Você pega o nosso livro, que você vai estar ajudando aqui na nossa missão. Se Deus tem falado com você, aqui na descrição tem as formas de ofertar, tá bom? Deus abençoe você que já tem feito parte aqui da nossa missão. Eu quero aqui declarar na sua vida um tempo aí, de promessas cumpridas, Deus protegendo o seu coração, Deus colocando em você um entendimento correto para receber as bênçãos, para fluir em tudo que Deus tem para você. Eu declaro que Deus vai te abençoar sem reservas, porque você também tem se entregado a Ele sem reservas, e você não é perfeito, mas a cada dia o Senhor tem te aperfeiçoado. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Eu quero agradecer. Quero agradecer muitos de vocês que têm sido grande bênção aqui para a nossa vida dentro dessa missão que o Senhor nos confiou. Que Deus continue te abençoando, o tempo de portas abertas, de coisa especial, de cura, de libertação, de graça, de favor, de uma vida leve. Olha aí, eu ia falar outra coisa, Deus falou comigo, vida leve. Coloca o fardo leve, o fardo pesado para Ele, e Ele dá o fardo leve dele para você. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Glória ao nome de Jesus. Até lá, até nosso próximo encontro.
7h30 da noite, a gente está aqui de volta. Daqui a pouquinho. E também 23h59. 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Hoje nós não entramos pela manhã, então nós mudamos o horário aqui. É que a gente está fazendo esse ajuste no horário. Nós vamos ver o ensino, vai ter uma mudança de horário também. Mas o nosso horário fixo permanece, ó, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59 agora. O das 2 da tarde não vai ser mais todo dia, tá bom? Mas aí cada ensino vai ser anunciado aqui. Deus vai anunciar coisa grande e não é coisa pequena, e o nome de Jesus sendo glorificado. Olha aí, até nosso próximo encontro, até lá.